Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre ação monitória. A ação monitória que é uma ação de conhecimento pelo procedimento especial que conjuga, na verdade, o aspecto cognitivo, a fase cognitiva, com o aspecto executivo, a fase executiva, sendo, portanto, uma tutela sincrética que compreende esses dois elementos, conhecimento e execução. Para que serve uma ação monitória? A ação monitória, ela serve para você cobrar e receber uma obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entrega de coisa, qualquer uma dessas 4 modalidades obrigacionais, representadas por um documento sem eficácia de título executivo, um documento ou uma prova oral documentada sem força executiva. E o que é esse documento ou essa prova oral documentada sem força executiva? Essa ausência de executividade, ela pode ser representada de 2 formas. A primeira forma é um título executivo extrajudicial que perdeu a força executiva. Como, por exemplo, um cheque prescrito, uma nota promissória prescrita, uma duplicata, um contrato prescrito. Então, quando esses títulos estavam dentro do seu respectivo prazo prescricional, que para cada título é um prazo diferente, se o credor quisesse, ele deveria promover o processo de execução, para executar o cheque, para executar uma nota promissória. Agora, passado o prazo prescricional, eu não posso mais executar esse título executivo, porque ele perdeu a sua força executiva, mas eu ainda posso entrar com a ação monitória ou com uma ação de cobrança. O outro exemplo de documento que perdeu a força executiva ou que não tem força executiva é qualquer documento ou qualquer prova oral documentada que nunca foi um título executivo, que nunca representou um título executivo. Como assim? Se de repente eu pego uma folha de caderno seu e escrevo que vou te pagar 10 mil reais no final do mês e dou o nome desse papel de nota promissória, vocês bem sabem que a nota promissória só é nota promissória se ela for revestida de todos os requisitos exigidos pela Lei Uniforme de Genebra. Então não adianta nada eu colocar lá um nome, chamá-la de nota promissória, sendo que ela não preenche esses requisitos. Então ela não é uma nota promissória, ela não é um título executivo extrajudicial. Então o documento ou a prova oral documentada sem força executiva ou será um título executivo que perdeu a sua eficácia por força da prescrição, por exemplo, ou vai ser um documento que nunca teve força executiva. Como é que você cobra a obrigação de pagar, fazer, não fazer ou entrega de coisa representada nesses documentos? Por meio da ação monitória ou por meio de uma ação normal de cobrança, um processo de conhecimento. Mas vem cá, qual é a vantagem ou desvantagem de você propor uma ação monitória ao invés de repente propor uma ação de conhecimento normal? No começo do vídeo, eu havia falado para vocês que a ação monitória, ela é uma tutela sincrética que conjuga conhecimento e execução. E por quê? Quando você ajuiza a ação monitória, você vai apresentar o documento sem eficácia de título executivo, sem força executiva, o juiz vai receber a sua petição inicial e, sendo processo novo, ação nova, vai citar o réu. O réu, uma vez citado, ele pode ter 3 possibilidades, né? Ele pode se apresentar de 3 formas. A primeira forma é ele cumprir a obrigação revestida naquele documento. Então, ele é citado, de repente, para pagar uma determinada quantia, ele vai lá e paga essa quantia. Perfeito, consegui êxito na minha ação monitória e extinção do processo com resolução do mérito pelo cumprimento da obrigação. A segunda coisa que pode acontecer é o réu, citado para cumprir aquela obrigação, ficar inerte, não se manifestar, não pagar, não cumprir, não apresentar defesa. Então, o juiz dá um prazo para cumprimento da obrigação e o réu não cumpre, mas ao mesmo tempo também não faz nada. O que acontece? Diante da inércia do réu, o mandado de citação da ação monitória se converte em título executivo judicial. E qual é a vantagem disso?
Ora, se o mandado de licitação se converte em título executivo judicial, significa que ou o réu vai pagar naquele prazo fixado pelo juiz, se ele não pagar, eu vou ter automática penhora de bens, nos termos lá do artigo 835, penhora em dinheiro e todos os demais bens descritos nesse dispositivo legal. Então, a grande vantagem da ação monitória é justamente essa. O réu, ele é citado e ele se mantém inerte, o mandado de licitação se converte em título executivo judicial. Agora, a gente tem a terceira hipótese, que é a pior de todas, que coloca a ação monitória para a par com uma ação de conhecimento normal, com uma ação de cobrança. Qual é essa hipótese? O réu, na monitória, vai ser citado e ele apresenta defesa no prazo legal, os chamados embargos monitórios. Quando o devedor da ação monitória apresenta defesa, ele não cumpre a obrigação, mas apresenta a sua defesa, é como se eu estivesse instaurando uma ação de conhecimento normal, porque o oferecimento dos embargos monitórios vai ampliar a cognição probatória, o juiz vai fazer a instrução, se for necessário marcar audiência de instrução e julgamento, para se convencer daquela relação jurídica, vai proferir sentença pela procedência ou pela improcedência da ação monitória, cabem recursos, até que aquela decisão transite em julgado. Então, a grande vantagem da ação monitória, se a gente fosse comparar com uma ação de cobrança normal, seria o fato de, na monitória, o réu citado, se ele não se defende, se ele não cumpre, se ele não faz nada, fica quietinho, o mandado de licitação se converte em título executivo judicial. A desvantagem é justamente o devedor oferecer os embargos monitórios, porque daí vai ter o mesmo resultado, o mesmo produto de uma ação de cobrança, de uma ação de conhecimento normal. Então, essa é a nossa ação monitória, ação de procedimento especial destinada à cobrança de obrigações de fazer, não fazer, entrega de coisa e pagamento de quantia, revestidas num documento sem força executiva, ou também numa prova oral documentada sem força executiva. Eu espero você com mais um vídeo muito em breve com mais dicas de processo civil.